O Livro dos Médiuns, capítulo 25, segunda parte, das evocações. Utilidade das evocações particulares. Questão 281. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores, ou dos que animaram os grandes personagens da antiguidade, são preciosas pelo alto ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abraçar uma esfera de ideias mais amplas, de penetrar em mistérios que ultrapassam a capacidade vulgar da humanidade e, por consequência, podem nos iniciar melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada sejam sem utilidade. O observador delas extrai mais do que uma instrução. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudar todos os graus da escala. Quem não o tenha visto senão por uma fase, o conhece mal. A história de um povo não é a dos seus reis e das sumidades sociais. Para julgá-lo é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que nos espantamos com a distância que nos separa deles. Os espíritos mais burgueses, que se nos permita esta expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Entre eles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Compreendemos-la melhor porque nos toca mais de perto, aprendendo por eles mesmos em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam, os homens de todas as condições, de todos os caráteres, os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século. Em uma palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real podemos conhecer com suas virtudes e manias, compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e deles aurimos um ensinamento moral, tanto mais proveitoso quanto as relações entre eles e nós sejam mais íntimas. Colocamos-nos mais facilmente no lugar daquele que nos é igual do que daquele que não vemos, senão através da miragem e de uma glória celeste. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton encontrou a lei das forças do universo no mais simples fenômeno. A evocação dos espíritos vulgares tem outra vantagem, que é a de nos colocar em relação com espíritos sofredores, que se pode aliviar e aos quais se pode facilitar o adiantamento por conselhos úteis. Pode-se, pois, tornar-se útil, instruindo-se a si mesmo. Ao egoísmo, em não procurar senão sua própria satisfação nas conversas com os espíritos,
E aqueles que desdenham estender mão segura aos que são infelizes, dá ao mesmo tempo prova de orgulho, de que lhe serve obter belas recomendações dos espíritos de elite, se isso não o torna melhor para si mesmo, mais claridoso e mais benevolente para com seus irmãos deste mundo e do outro. Em que se tornariam os pobres doentes se os médicos recusassem tocar suas chagas? Questão 282. Questões sobre as evocações. Primeiro, pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? Resposta: todo mundo pode evocar os espíritos. E se os que chamares não podem se manifestar materialmente, não estão menos ao redor de nós e os escutam. 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? Resposta: isso depende das condições em que se encontra, porque há circunstâncias nas quais não o podem. 3. Quais são as causas que podem impedir um espírito de vir ao nosso chamado? Resposta: sua vontade primeiro, depois seu estado corporal. São os que, pela sua natureza, pertencem ainda ao mundo inferior à Terra. Aqueles que estão nas esferas de punição também não podem, salvo uma permissão superior que não é concedida senão com um objetivo de utilidade geral. Para que um espírito possa se comunicar, é preciso que tenha atingido o grau de adiantamento do mundo no qual é chamado. De outro modo, é estranho às ideias desse mundo e não tem nenhum ponto de comparação. Não ocorre o mesmo com aqueles que são enviados em missão ou em expiação aos mundos inferiores, têm ideias necessárias para responder. 4. Por quais motivos a permissão de se comunicar pode ser recusada a um espírito? Resposta: pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele que o chama. 5. Como os espíritos dispersos no espaço ou nos diferentes mundos podem ouvir de todos os pontos do universo as evocações que lhes são feitas? Resposta: frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que os cercam e que vão procurá-los. Mas se passa aqui um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque não podeis ainda compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que vos posso dizer é que o espírito que evocais, por distante que esteja, recebe, por assim dizer, o impacto do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento que se dirige a ele. Pode-se dizer que ouve o pensamento, como na terra ouvis a voz. O fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o do som? Sim, com a diferença de que o som não pode se fazer ouvir senão em um raio muito limitado, ao passo que o pensamento atinge o infinito. O espírito no espaço é como uma viandante em meio a uma vasta planície que, de repente, ouvindo pronunciar seu nome, se dirige para o lado de onde vem o chamado. 6. Sabemos que as distâncias são
pouca coisa para os espíritos. Entretanto, admira-se de vê-los, algumas vezes, responder tão prontamente ao chamado, como se estivesse estado muito perto. Com efeito, algumas vezes o estão. Se a evocação é premeditada, o espírito é advertido antecipadamente e frequentemente se encontra aí no momento em que é chamado. 7. O pensamento do evocador é mais ou menos percebido segundo certas circunstâncias? Resposta: sem nenhuma dúvida. O espírito chamado por um sentimento simpático e benevolente é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que reconhece. Sem isso, frequentemente ocorre que a evocação não produz efeito. O pensamento que brota da evocação bate no espírito. Se é mal dirigido, bate no vazio. Ocorre com os espíritos igual aos homens. Se aquele que os chama lhe é indiferente ou antipático, pode ouvir, mas com frequência não o atendem. 8. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso? Resposta: obedece à vontade de Deus, quer dizer, à lei geral que rege o universo. Porém, constrangido não é a palavra certa, porque julga se é útil vir. E aí está ainda, para ele, o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado, com um fim útil. Não se recusa a responder senão no meio de pessoas pouco sérias e tratando a coisa como diversão. 9. O espírito evocado pode se recusar a vir ao chamado que lhe é feito? Perfeitamente. Onde estaria seu livre-arbítrio sem isso? Credes que todos os seres do universo estejam à vossa ordem? E vós mesmos, crede-vos obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam o vosso nome? Quando digo que pode a isso se recusar, entendo, sou o pedido do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. 10. Há para o evocador um meio de constranger o espírito a vir contra a sua vontade? Resposta: nenhum. Se esse espírito é vosso igual ou superior em moralidade, digo em moralidade, e não em inteligência, porque não tendes sobre ele nenhuma autoridade. Se é vosso inferior, podeis, se for para seu bem, porque então outros espíritos vos secundarão. Lição número 279. É isso aí. 11. Há inconveniente em evocar espíritos inferiores e pode-se temer em os chamando colocar-se sob seu domínio? Resposta: eles não dominam senão aqueles que se deixam dominar. Quem está assistido por bons espíritos nada tem a temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e estes não se impõem a ele. No isolamento, os médios, sobretudo aqueles que começam, devem se abster dessas espécies de evocações.
78. Questão 12. É necessário aplicar algumas disposições particulares nas evocações? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se quer ter relações com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem. Se está em mais condições para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. 13. A fé é necessária para as evocações? A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá, se quiserdes o bem e tiverdes o desejo de vos instruir. 14. Os homens reunidos em uma comunidade de pensamento e de intenções têm mais força para evocar os espíritos? Resposta: quando todos estão reunidos para a caridade, para o bem, obtêm grandes coisas. Nada é mais nocivo ao resultado das evocações do que a divergência de pensamentos. 15. A precaução de fazer a cadeia, encidando as mãos durante alguns minutos, no início das reuniões, é útil? Resposta: a cadeia é um meio material que não estabelece a união entre vós. Se ela não existe no pensamento, o que é mais útil do que tudo isso é unir-se em um pensamento comum, apelando cada um de seu lado aos bons espíritos. Não sabeis tudo o que se poderia obter em uma reunião séria, na qual fosse banido todo o sentimento de orgulho, de personalidade, e onde reinasse um sentimento de muita cordialidade. Pergunta 16. As evocações com dias e horas fixadas são preferíveis? Resposta: sim, e se possível, no mesmo lugar. Os espíritos aí vão naturalmente. É o desejo constante que tendes, o que ajuda os espíritos a virem se colocar em comunicação convosco. Os espíritos têm suas ocupações que não podem deixar de improviso para a vossa satisfação pessoal. Digo no mesmo lugar, mas não creiais que seja uma obrigação absoluta, porque os espíritos vão por toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado a isso é preferível, porque o recolhimento nele é mais perfeito. 17. Certos objetos, tais como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atraírem ou repelirem os espíritos, como alguns o pretendem? Resposta: essa pergunta é inútil, porque sabeis bem que a matéria não tem nenhuma ação sobre os espíritos. Estejais bem certo de que jamais um bom espírito aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza, que sejam, não existiu senão na imaginação das pessoas crédulas. Pergunta 18. O que pensar dos espíritos que marcam encontro em lugares lúgubres e a horas
divertem às custas dos que os escutam. É sempre inútil e com frequência perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se ganha absolutamente nada, senão ser mistificado. Perigoso, não, pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros fracos. 19. Há dias e horas mais propícios para as evocações? Resposta. Para os espíritos, isso é completamente indiferente com tudo o que é material. E seria uma superstição crer na influência de dias e de horas. Os mais propícios momentos são aqueles nos quais o evocador pode estar o menos distraído por suas ocupações habituais, quando seu corpo e seu espírito estão mais calmos. Lição 20. As evocações é para os espíritos uma coisa agradável ou penosa? Vêm de boa vontade quando são chamados? Isso depende de seu caráter e do motivo que os fez chamar. Quando o objetivo é louvável e quando o meio lhe é simpático, é para eles uma coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos ficam sempre felizes com a afeição que se lhes testemunha. Há aqueles para quem é uma grande alegria se comunicar com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como disse, isso depende igualmente do seu caráter. Entre os espíritos há também os misântropos, que não gostam de ser perturbados e cujas respostas se ressentem do seu mau humor, sobretudo quando são chamados por pessoas indiferentes pelas quais não se interessam. Um espírito frequentemente não tem nenhum motivo para vir ao chamado de um desconhecido que lhe é indiferente e quer estar quase sempre movido pela curiosidade. Se vem, não o faz em geral, senão em curtas aparições, a menos que seja um objetivo sério e instrutivo na evocação. Nota: veem-se pessoas que não evocam seus parentes senão para pedir-lhes as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se aluga ou vende sua casa, um outro para conhecer o proveito que tirará de sua mercadoria, o lugar onde o dinheiro foi depositado, se tal assunto será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo não se interessam por nós senão em razão da afeição que tenhamos por eles. Se todo o nosso pensamento se limita a crer os adivinhões, se não pensamos neles senão para pedir-lhes notícias, não pode ter por nós uma grande simpatia. E ninguém deve admirar-se pelo pouco de benevolência que testemunham. Pergunta 21. Há uma diferença entre os bons e os maus espíritos, sob o aspecto de sua solicitude em atender o nosso chamado? Resposta: há uma grande diferença. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando esperam dominar e enganar, mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a virem para reconhecerem suas faltas e não pedem outra coisa do que se
irem, qual uma escolar que se chama para corrigi-lo. Podem a isso serem constrangidos pelos espíritos superiores como castigo e para a instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente por futilidades. Então, não vêm ou se retiram. Poder dizer que, por princípio, os espíritos, qualquer que sejam, não gostam, igual a vós, de servir de distração para os curiosos. Frequentemente, não tendes outro objetivo, em evocando um espírito, que o de ver o que vos dirá, ou interrogá-lo sobre particularidade de sua vida, que não está obrigada a vos fazer conhecer, porque não há nenhum motivo para vos fazer seus confidentes, e credes que vai se colocar no banco dos réus para vos vosso bom prazer? Desiludivo-vos. O que não teria feito quando vivo, não o fará tampouco como espírito. Nota: a experiência prova, com efeito, que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando feita com um fim sério e útil. Os bons vêm com prazer para nos instruir. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes testemunha. Os que conhecemos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes propicia a ocasião de se divertirem às suas custas. Não se sentem bem com as pessoas sérias. Lição 22. Os espíritos, para se manifestarem, têm necessidade de serem evocados? Resposta: não. Apresentam-se a miúde, sem serem chamados. E isso prova que vem de boa vontade. 23. Quando o espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade? Resposta: de nenhum modo, porque os espíritos enganadores frequentemente empregam esse meio para melhor enganar. 24. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem a nós, ainda mesmo quando não haja manifestação pela escrita ou de outro modo? Resposta: a escrita é um meio material para os espíritos atestar a sua presença, mas é o pensamento que o atrai e não o fato da escrita. 25. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a retirar-se? Resposta: sim, não o é escutando mais, mas como quereis que se retire quando vos divertis com suas torpezas. Os espíritos inferiores se prendem àqueles que os ouvem com complacência, com os tolos entre vós. 26. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos maus espíritos? Resposta: o nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas os se retém muito. Por esse meio afastareis sempre a alguns, e os afastarei bem mais, se feita do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. Lição de número 27. Pergunta
de número 27. Poder-se-ia evocar nominalmente a vários espíritos ao mesmo tempo? Resposta: não há para isso nenhuma dificuldade. E se tivesseis 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que ocorre quando se tem vários médiuns. 28. Quando vários espíritos são evocados simultaneamente e não há senão um médium, qual é aquele que responde? Resposta: um deles responde por todos e exprime um pensamento coletivo. 29. O mesmo espírito poderia se comunicar ao mesmo tempo na sessão que está a decorrer por 2 médios diferentes? Resposta: tão facilmente como tendes homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Nota: vimos um espírito responder ao mesmo tempo por 2 médios as perguntas que se lhe dirigiam, a um em inglês e a outro em francês. E as respostas eram idênticas pelo sentido. Algumas eram mesmo a tradução literal uma da outra. 2 espíritos evocados simultaneamente por 2 médiuns podem estabelecer entre eles uma conversação. Esse modo de comunicação não sendo necessário para eles, uma vez que leem reciprocamente seus pensamentos, a isso se presta algumas vezes para nossa instrução. Se esses são espíritos inferiores, como estão ainda imbuídos de paixões terrestres e de ideias corporais, pode ocorrer de se disputarem e de se apostrofarem por palavras grosseiras, de censurarem mutuamente seus erros e mesmo por lançar lápis, cestas, pranchetas, etc., um contra o outro. Pergunta de número 30. O espírito evocado ao mesmo tempo em vários pontos pode responder simultaneamente às perguntas que lhe são dirigidas? Resposta: sim, se é um espírito elevado. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade? Resposta: o Sol é um e, todavia, irradia em todo o seu redor, lançando ao longe seus raios sem se dividir. Ocorre o mesmo com os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Quanto mais o espírito é puro, tanto mais seu pensamento irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única pessoa por vez, e não podem vir se são chamados em outro lugar. Um espírito superior chamado ao mesmo tempo em 2 pontos diferentes responderá às 2 evocações, se forem tão sérias e tão fervorosas, tanto uma como a outra. Em caso contrário, dá preferência à mais séria. Nota: ocorre o mesmo com um homem que, sem mudar de lugar,
pode transmitir seu pensamento por sinais vistos de diferentes pontos. Em uma sessão na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde a questão da ubiquidade havia sido discutida, um espírito dita espontaneamente a comunicação seguinte: perguntáveis esta tarde qual era a hierarquia dos espíritos para a ubiquidade. Comparai-vos a um balão que se eleva pouco a pouco no ar. Quando próximo à Terra, um pequeno círculo pode percebê-lo. À medida que se eleva, o círculo se alarga para ele, e quando chega a uma certa altura, aparece um número infinito de pessoas. Assim é convosco. Um mau espírito que ainda está preso à terra fica num círculo restrito ao meio de pessoas que o veem. Cresça em graça, melhore-se e poderá conversar com várias pessoas, e quando tornar-se espírito superior, poderá irradiar como a luz do sol, mostrar-se a várias pessoas e em vários lugares ao mesmo tempo. Chame. Essa mensagem é dele. Pergunta 31. Pode ser evocados os espíritos puros, os que terminaram a série de encarnações? Resposta: sim, mas muito raramente. Não se comunicam senão com os corações puros e sinceros, e não aos orgulhosos e aos egoístas. Por isso é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que tomam essa qualidade para se darem mais importância aos vossos olhos. 32. Como ocorre que o espírito dos homens mais ilustres venham tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros? Os homens julgam os espíritos segundo eles, e é um erro. Depois da morte do corpo, as posições terrestres não existem mais. Não há distinção entre eles senão na bondade, e os que são bons vão por toda parte onde há bem a fazer-se. 33. Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Resposta: pode-se evocar no instante mesmo da morte, mas como nesse momento ainda está em perturbação, não responde senão imperfeitamente. Nota: a duração da perturbação sendo muito variável, não pode ter prazo fixo para a evocação. É raro, entretanto, que ao cabo de 8 dias o espírito não se reconheça o bastante para poder responder. Pode fazer algumas vezes muito bem, 2 ou 3 dias depois da morte. Pode-se, em todos os casos, tentar com cautela. 34. A evocação no instante da morte é mais penosa para o espírito do que seria mais tarde? Resposta: algumas vezes. É como se vos arrancasse do sono antes que estivesse completamente despertos. Há, entretanto, os que com isso não ficam nada contrariados, e mesmo que isso ajuda a sair da perturbação. 35.
Como o espírito de uma criança morta em tenra idade pode responder com conhecimento de causa, quando em sua vida não tinha ainda consciência de si mesma? Resposta: a alma da criança é um espírito ainda envolvido nas faixas da matéria, mas liberto da matéria, goza das suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto, até que esteja completamente liberto, pode conservar a sua linguagem, alguns traços característicos da infância. Nota: a influência corporal que se faz sentir por tempo mais ou menos longo sobre o espírito da criança se faz igualmente algumas vezes notar sobre o espírito daqueles que morrem em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos creem, durante algum tempo, serem ainda deste mundo. Não é, pois, de se admirar que, no louco, o espírito se ressinta ainda dos entraves que durante a vida se opunham à sua livre manifestação, até que esteja completamente desprendido. Esse efeito varia segundo as causas da loucura, porque há loucos que recobram toda a lucidez de suas ideias imediatamente depois. Aviso, página vazia. Correção. 281. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade, são preciosas, pelos altos ensinamentos que encerram. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada. Delas muita instrução colhe o observador. Para se conhecerem os costumes de um povo, mister se faz estudá-lo em todos os graus da escala. Mal o conhece quem não o tenha visto senão por uma face. A história de um povo não é a dos seus reis, nem a das suas sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo na vida íntima, nos hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita, a própria elevação em que se acham os coloca de tal modo acima de nós, que nos aterra a distância que deles estamos. Espíritos mais burgueses, que se nos relevem esta expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontram. Neles, a ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é mais íntima, compreendemo-la melhor, porque ela nos toca mais de perto. Aprendendo, pelo que eles nos dizem, em que se tornaram, o que pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, assim os de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os ditosos e os desgraçados do século, numa palavra, os que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, os de quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros, bem lhes compreendemos as alegrias e os sofrimentos. A umas e outros nos associamos e destes e daquelas tiramos um ensinamento moral, tanto mais proveitoso, quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles. Mais facilmente nos pomos no lugar daquele que foi nosso igual, do que no de outro que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton achou a lei das forças do universo, no mais simples dos fenômenos.
A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar, por meio de bons conselhos. Todos, pois, nos podemos tomar úteis, ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos, e dá a prova de orgulho àquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados. De que lhe serve obter delas comunicações de espíritos de escol, se isso não o faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e do outro? Que seria dos pobres doentes, se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas? 2. Correção. Primeira, pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Toda gente pode evocar os espíritos e, se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de te escutar. 3. Correção. Terceira, quais as causas que podem impedir a tendão espírita ou nosso chamado? Em primeiro lugar, a sua própria vontade, depois, o seu estado corporal, se acha encarnado, as missões de que esteja encarregado, ou ainda o lhe ser, para isso, negada permissão. Há espíritos que nunca podem comunicar-se, os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra. Tampouco podem os que se acham nas esferas de punição, a menos que especial permissão lhes seja dada, com um fim de utilidade geral. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso tenha alcançado o grau de adiantamento do mundo onde o chamam, pois, do contrário, estranho que ele é às ideias desse mundo, nenhum ponto de comparação terá para se exprimir. O mesmo já não se dá com os que estão em missão, ou em expiação, nos mundos inferiores. Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado. 4. Correção. Será o fluido universal o veículo do pensamento, como o ar é do som? Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto que pensamento alcança o infinito. O espírito, no além, é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. 5. Correção. 15ª será conveniente a precaução de se formar cadeia, dando-se todos as mãos, alguns minutos antes de começar a reunião? A cadeia é um meio material, que não estabelece entre vós a união, se esta não existe nos pensamentos, mais conveniente do que isso é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um, de seu lado, os bons espíritos. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo sentimento de orgulho e de personalismo e onde reine perfeito de mútua cordialidade. 6. Correção. 20ª Para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade, quando chamados. Isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados. Quando é louvável o objetivo e quando o meio lhes é simpático, a evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente, os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que se lhes demonstre. Alguns há para os quais representa grande felicidade se comunicarem com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto igualmente depende dos caracteres deles. Entre os espíritos, também há misantropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas se ressentem do mau humor em que vivem, sobretudo, quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito nenhum motivo tem, muitas vezes, para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente e que quase sempre tem a inspirá-lo a curiosidade. Se vêm, suas aparições, em geral, são curtas, a menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo. Nota: há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material, por exemplo, para saber se alugará ou venderá sua casa, outro, para saber que lucro tirará da sua mercadoria, o lugar em que há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo por nós só se interessam em virtude da afeição que lhes consagremos.
Se os nossos pensamentos, com relação a eles, se limitam a supô-los feiticeiros, se neles só pensamos para lhes pedir informações, é claro que não nos podem ter grande simpatia e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstrem. 7. Correção. 30ª. Pode o espírito, simultaneamente evocado em muitos pontos, responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? Pode, se for um espírito elevado. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade. O Sol é um sói, no entanto, irradia ao seu derredor, levando longe seus raios, sem se dividir. Do mesmo modo, os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende, como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única pessoa de cada vez, nem vir a um lugar, se são chamados em outro. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes, responderá a ambas as evocações, se forem ambas sérias e fervorosas. No caso contrário, dá preferência à mais séria. 8. Correção. 31ª. Podem ser evocados os puros espíritos, os que hão terminado a série de suas encarnações. Podem, mas muito raramente atenderão. Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso mesmo, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que alardeiam essa qualidade, para se darem importância aos vossos olhos. 9. Correção. 34ª. A evocação, no momento da morte, é mais penosa para o espírito do que algum tempo depois. Algumas vezes, é como se vos arrancassem ao sono, antes que estivesseis completamente acordados. Alguns há, todavia, que de nenhum modo se contrariam com isso e aos quais a evocação atua ajuda a sair da perturbação.